A gente precisa falar sobre a diferença entre o leão de Brasília e o gatinho de Nova York. Aqui no Brasil, cercado por seus ministros e pela mídia amiga, o presidente Lula é o valentão, o que peita, o que grita contra o imperialismo. Mas, agora que ele pisou em solo americano, o território de Donald Trump, a história é outra. A bravata sumiu, e o que sobrou, segundo se comenta nos bastidores, é o pânico. O medo de ficar cara a cara com o verdadeiro chefe. Vamos direto ao que interessa, porque a gente está assistindo a um dos espetáculos mais reveladores da política internacional. A viagem do presidente Lula para a Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, que deveria ser o palco para a sua consagração como um líder global, parece estar se transformando em um teste de nervos, um verdadeiro reality show de alta tensão. E o motivo desse pânico todo tem nome e sobrenome: Donald Trump. A primeira cena dessa peça já foi constrangedora. Assim que chegou ao seu hotel em Nova York, o que o Lula encontrou? Uma recepção calorosa? Não. Ele foi recebido por um grupo de brasileiros maior de opositores do que de apoiadores, aos gritos de ladrão. É a prova de que a sua rejeição não é um fenômeno apenas brasileiro. Ela viajou com ele no avião. Ele pode até tentar fugir da realidade do Brasil, mas a realidade o encontra até mesmo do outro lado do continente. Aquele primeiro contato com o solo americano já deu o tom do que, ao que tudo indica, será uma semana de muita dor de cabeça para ele e para sua comitiva. Mas a vergonha pública não é nada perto do que parece ser o pânico privado. E, para entender esse pânico, a gente precisa lembrar da postura que o Lula adota aqui no Brasil. Aqui ele é o leão. Ele se sente seguro, protegido. Ele sobe em palanques e faz discursos inflamados contra os Estados Unidos, contra o imperialismo, contra o Trump. A gente viu ele debochando das sanções, falando em jabuticaba, agindo como se a maior potência do mundo fosse um tigre de papel, um adversário irrelevante que ele poderia derrotar com piadinhas. Ele agia com a arrogância de quem se sente intocável, de quem acredita que suas palavras não teriam consequências. Mas agora, o jogo mudou. Ele não está mais em Brasília, ele está em Nova York. Ele não está mais no seu território seguro, ele está na casa do adversário. E o que acontece com o leão quando ele sai da sua jaula e entra na arena do gladiador? Ele afina a voz. Ele se encolhe. Ele vira um gatinho. A bravata de antes, pelo que a gente está vendo, deu lugar a uma cautela que beira o medo. A primeira notícia que saiu sobre o seu tão aguardado discurso na ONU é a de que ele não deve citar Trump. Pensem comigo na ironia disso. O homem que passou semanas gravando vídeos, fazendo bravatas, mandando recados indiretos agora, na hora de falar cara a cara, no mesmo palco, parece que vai amarelar. Ele pode até fazer críticas genéricas ao imperialismo, mas citar o nome do dono da casa, pelo visto, ele não tem coragem. E por que ele está com tanto medo? Porque ele sabe que a situação agora é outra. Quando ele se encontrou com o Joe Biden, a conversa foi fria, distante, sem nenhuma declaração conjunta no final, o que na diplomacia é um sinal claro de desacordo. Mas era uma conversa entre dois líderes de esquerda com uma certa afinidade ideológica. Agora o cenário é de confronto, e o Lula sabe que não tem cartas para jogar nesse jogo. A grande preocupação que, segundo se comenta, está tirando o sono dele é a possibilidade de um encontro, de uma conversinha com o Trump. Imaginem a cena. O Trump, com seu estilo imprevisível, poderia simplesmente chegar para ele em um corredor da ONU e dizer: "E aí, Lula, vamos conversar sobre aquelas tarifas? Vamos conversar sobre a perseguição ao meu amigo Bolsonaro?" O que o Lula faria? O que ele diria? Ele não teria como fugir, não teria a assessoria para protegê-lo, não teria a mídia amiga para distorcer as palavras, né? Seria um acerto de contas cara a cara. E nesse tipo de confronto, né, a gente sabe quem levaria a pior. O que o Lula parece não entender é que a diplomacia, na era da informação, não se faz mais com cartinhas secretas. Ela se faz com gestos, com posturas, com o que se fala publicamente. E a postura do Trump em relação ao Brasil tem sido clara, dura e consistente. Ele já aplicou sanções, já criticou abertamente o que ele chama de caça às bruxas e já avisou, através de seus secretários, que a resposta à condenação do Bolsonaro virá. E virá em breve. Essa viagem do Lula à ONU, portanto, acontece no pior momento possível para ele. Ele está chegando em um território hostil, governado por um homem que ele passou meses provocando e com a promessa de uma nova retaliação pairando sobre a sua cabeça. A cada passo que ele der em Nova York, ele estará pisando em ovos.
Qualquer palavra mal colocada no seu discurso pode ser o estopim para uma nova crise. Qualquer gesto pode ser interpretado como uma provocação. É por isso que a gente vê essa mudança de postura. O leão de Brasília, que rugia alto contra o império, de repente se transformou em um gatinho diplomático em Nova York, miando baixinho e torcendo para não ser notado. É o retrato de um governo que, na minha percepção, não tem uma política externa de verdade. O que ele tem são rompantes ideológicos, que funcionam bem para a militância, mas que, no mundo real, só nos trazem problemas, isolamento e vergonha. A gente precisa lembrar que o palco da ONU é um palco de poder, e o poder, ali, é medido não apenas pela força militar ou econômica, mas pela credibilidade, pelo respeito. E qual é a credibilidade de um presidente que chega ao evento já sendo chamado de ladrão na porta do hotel? Qual é o respeito que se pode ter por um líder que precisa medir cada palavra com medo da reação do anfitrião? O que a gente está vendo é a colisão entre a fantasia e a realidade. A fantasia criada pela propaganda petista é a de um Lula líder mundial respeitado por todos. A realidade é a de um presidente acuado, com a popularidade em queda no seu próprio país. E agora, tendo que enfrentar a hostilidade da maior potência do planeta. Para mim, o que fica de lição é que a bravata na política internacional tem um preço. E o preço da bravata do Lula e do seu governo está sendo cobrado agora. A viagem que era para ser o auge de sua política externa pode se transformar na sua maior humilhação. E a gente vai estar aqui de olho para acompanhar cada passo, cada discurso, cada gesto. Porque o que acontecer em Nova York nesta semana não vai definir apenas o futuro das relações entre Brasil e Estados Unidos. Vai definir também o tamanho da vergonha que este governo ainda é capaz de nos fazer passar. O gatinho está solto na jaula do leão. E a gente só pode torcer para que ele não faça mais nenhum estrago. Essa história toda é um retrato perfeito da inversão de poder que a gente está vendo no mundo. O valentão de ontem é o medroso de hoje. E agora eu quero saber a sua opinião. Você também acha que o Lula está com medo de encontrar o Trump? Você acredita que ele vai mesmo afinar a voz em seu discurso na ONU? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos conversar sobre essa situação. Se essa análise te ajudou a enxergar por trás da pose de estadista, deixa o seu like e compartilha este vídeo. O Brasil inteiro precisa saber a diferença entre o leão e o gatinho. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, agora é a hora. Inscreva-se no canal e ative o sininho porque a gente não vai perder nenhum lance dessa viagem. Um grande abraço.